500 anos encarámos os oceanos como uma oportunidade e um desafio. Onde outros viram obstáculos, nós descobrimos um caminho. Um caminho que se transformou numa rede planetária de comunicação e oportunidades que continua a evoluir nos dias de hoje. A nossa capacidade de superação, inovação e empreendedorismo espelha-se hoje em novos desafios. De forma estratégica e sistemática, investimos no reforço da educação e qualificação dos portugueses e, de forma muito especial, nos jovens. Portugal criou uma dinâmica do ecossistema empreendedor sem precedentes. Tem hoje mais empreendedores, mais e melhores empresas que provam que não existem limites para a ambição. Esta dinâmica é fundamental para a inovação, para a criação de emprego e de valor para a economia nacional. Hoje, os empreendedores são importantes agentes de mudança e de crescimento económico, contribuindo para acelerar a criação e disseminação de ideias inovadoras. Voltaram a provar, como há 500 anos, que se pode caminhar a direito, num mundo redondo. Desde 2016, o ecossistema de inovação em Portugal sofreu profundas alterações. Aumentámos o número de startups incubadoras. Conseguimos atrair novos investidores para as startups portuguesas. Apareceram os primeiros unicórnios. Fomos o país eleito para a realização da Web Summit durante vários anos. Fixámos grandes centros de competência tecnológicos de muitas empresas. Criámos emprego qualificado nas áreas tecnológicas. Gerámos milhares de empregos. Como parte da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, o IAPMEI dinamiza vários programas de apoio nesta área. O Startup Voucher, criado com o objetivo de aumentar a capacidade de investimento, talento e inovação em Portugal. O Startup Visa, destinado a captar o interesse de empreendedores estrangeiros para desenvolver os seus negócios em Portugal. E o Tech Visa, um programa que veio facilitar às empresas a contratação de quadros altamente qualificados fora do espaço europeu. O ecossistema português tem ganho uma visibilidade internacional crescente. Tal como há 500 anos, continuamos a transformar dificuldades em esperança, a construir pontes onde outros veem obstáculos. Continuamos a inovar, a empreender e a não ter medo de ousar. Os portugueses estão mais empreendedores e Portugal tem hoje um dos ambientes mais atraentes para o desenvolvimento de tecnologia e de novas startups no mundo. No IAPMEI, continuamos a trabalhar para apoiar a dinamização de estratégias empresariais inovadoras e de sucesso, mas também para apoiar jovens empreendedores, os seus sonhos, as suas ideias de negócio e os seus projetos. Portugal, mais empreendedorismo, mais sucesso. Muito obrigada, espero que tenham aqui apreciado o nosso vídeo sobre empreendedorismo e que se tenham sentido motivados para, e agora inspirados para desenvolverem aqui melhor o vosso projeto empresarial, a vossa ideia. E agora vamos passar aqui à apresentação então do nosso PowerPoint sobre algumas dicas daquilo que vocês devem e não devem fazer para levarem no melhor caminho este desenvolvimento da vossa ideia, em parceria com os vossos mentores e com as vossas incubadoras e com o IAPMEI, obviamente. Vou então agora aqui partilhar com vocês o PowerPoint. Aqui o José Val vai dar aqui início a esta apresentação. Penso que já estarão a visualizar. Muito bem. Então, olá a todos outra vez. Este é um momento para vos dar os parabéns. Enfim, se estivéssemos mesmo naquela sessão mais tradicional em público, não é? E olhar uns para os outros, era um momento de nos levantarmos e batermos palmas pelo sucesso que significa vocês hoje estarem e terem chegado até aqui. E, portanto, não é um caminho fácil. Passaram por algumas provas, já estão, enfim, a desenvolver as vossas ideias, caminho do sucesso, mas realmente foi um caminho que não foi fácil e, portanto, estão de parabéns. E por falar em inspiração, aqui a Sandra Alvim há pouco estava a falar na inspiração que é necessária para estas coisas, nós trazíamos aqui hoje 4 exemplos. Eu não sei se conhecem toda a gente que está nesta fotografia,
pelo menos 2 eu acredito que sim, os mais novos ainda conhecem se calhar um terceiro, e a quarta que é uma senhora, porque há efetivamente Women in Tech, é uma senhora portuguesa que eu já passo a dizer quem é. E de maneira que estas pessoas estão aqui não é por acaso, é porque nos transmitiram mensagens do fundo que são muito importantes para quem está a empreender. E, portanto, vamos captar o que eles disseram porque, efetivamente, é importante. Começamos aqui pelo Winston Churchill. Para nós, enfim, se não conhecemos bem a história, há um filme importante até que explica a evolução, enfim, pelo menos durante a Segunda Guerra Mundial do Churchill, mas há de pensar que ele foi sempre uma estrela, mas não é verdade. Ele era uma pessoa que balbuciava muito, tinha uma dicção muito, muito difícil e ninguém apostava que ele chegasse a primeiro-ministro inglês. Portanto, era uma hipótese que estava completamente descartada, que não tinha as mínimas hipóteses. O resto é história, portanto, hoje, se calhar, vivemos em democracia. Ele também teve a sua cota parte nesta conquista, porque foi sempre uma pessoa altamente resiliente. Aquela frase dele, "We shall not surrender", portanto, nunca nos devemos render, é uma frase efetivamente importante, mas ele aqui o que nos diz é também muito importante para o espírito empreendedor. Esta frase que nós captamos para além da outra que eu referi, é que realmente o sucesso não é final, não é uma coisa, acabamos em sucesso e ponto, não é? E também falhar não é fatal. Esta lição é uma lição que nós temos vindo a aprender todos aqui em Portugal, que efetivamente o falhar uma vez ou duas ou as que for, não é vergonha para ninguém. E portanto, o que diz o Churchill é que a coragem para continuar é o que conta. Portanto, às vezes não acertamos à primeira, acertemos depois à segunda, à terceira ou à quarta. Vem-nos agora, efetivamente, aqui o Jared Leto. O Jared Leto também é um exemplo que, se nós formos à infância dele, ninguém dava nada por este homem. Ele, aos 11 anos, já consumia droga, mas tomou uma decisão. Ele queria dedicar-se à música. E, para comprar a sua primeira guitarra, foi lavar pratos para um restaurante. E depois, daí em diante, é o que vocês sabem. Ele, nomeadamente, em 2013 ganhou um Oscar ele está aqui com o Oscar de melhor ator secundário, e ele hoje em dia é desde músico, enfim, ator, como disse, tem outras funções, entre as quais, não se esqueçam, pode ser que lhe queiram mandar algum e-mail, ele aposta nas empresas tecnológicas, portanto ele apoia, ele é um business angel também destas empresas. E, portanto, ele diz que os sonhos são o resultado de 1 milhão de escolhas e também de um bilhão de falhanços pelo meio, e no meio disto tudo há alguns sucessos. Portanto, também é uma lição de humildade, é de alguém que disse que, efetivamente, sonhou, enfim, e tornou os seus sonhos realidade, mas pelo meio também há outras coisas. Há também estes falhanços, mas rumo ao sucesso é o que interessa. Depois temos aqui, enfim, inultrapassável o Steve Jobs. Também já não está connosco, mas de facto o Steve Jobs, aquela história da garagem é mesmo verdade, porque os primeiros Apple foram montados na garagem com o seu sócio, e de facto depois a carreira dele também não foi uma carreira de sucesso, mas com alguns entraves pelo meio. Não sei se têm a noção que ele em 1985 foi despedido da Apple. Portanto, ele que era o criador, enfim, foi despedido. Ele criou outra empresa, a Next, no seguimento desse despedimento, e depois, anos mais tarde, foi novamente convidado a entrar para a Apple, enfim, onde esteve, efetivamente, até ao fim. Deixou-nos, a obra dele é uma obra extensa, mas que vale a pena ser lida, portanto, o livro sobre as memórias de Steve Jobs. Aqui, efetivamente, o que interessa é ver que a perseverança é, efetivamente, aquilo que interessa. Quando nós falamos aqui em perseverança, também falamos em resiliência, naquela capacidade que nós temos de responder às ameaças. E, portanto, e pôr-nos imediatamente de pé depois de algum desaire. E, portanto, efetivamente, esta é a fronteira que ele diz que separa os empreendedores de sucesso por aqueles que não têm sucesso.
é uma seleção natural que se vai fazendo, portanto, nós aqui no IAPMEI também vamos assistindo a isso. Quem não tem aquelas características do empreendedorismo também rapidamente acaba por ficar pelo caminho. Purificação Tavares, porventura, se calhar, a maior parte não vos diz nada, mas a Purificação tem uma carreira interessantíssima. Ela é uma mulher tecnológica que desenvolveu a sua empresa na área da genética. E teve tanto sucesso, e também por motivos que ela não teria, enfim, sequência para a sua, não tinha descendência para a sua empresa, que acabou por vender a empresa à maior empresa desta matéria a nível europeu, e com o mérito que ela tem foi convidada para CEO. E, portanto, é um caso de grande sucesso, também aqui português, é uma senhora. Portanto, as mulheres que estão na tecnologia, cada vez mais, o nosso Presidente há bocado até referiu este equilíbrio hoje perfeito entre as mulheres no voucher e os homens no voucher, e ela, através desta frase, que é uma frase muito típica, diz que, enfim, as vitórias são sonhos com um prazo. Ou seja, o que ela quis dizer com isto é que, efetivamente, nós temos de ter os pés bem assentes na terra. E, portanto, apesar de garantirmos as vitórias, enfim, as vitórias são algo que deve ser comemorado, não é? E deitam-se os foguetes, mas no outro dia, de manhã, quando nos levantamos, devemos estar bem cientes que o caminho é para prosseguir e não vamos viver de vitórias passadas. Vamos continuar sempre, sempre, sempre a empreender. Portanto, são estas mensagens que aqui ficam. Se nós nos referirmos aqui ao ciclo empreendedor, o que é que nós vemos aqui neste gráfico muito, muito simplificado? Todos vós que estão no voucher têm, efetivamente, o vosso conhecimento. Esta é uma sociedade do conhecimento. Hoje em dia o conhecimento vale mais que as matérias-primas, podia-se dizer. Do conhecimento e da especialização. E, portanto, a partir daí, vocês têm as vossas competências e o vosso talento. É um bom exercício, de facto, até, vocês anotarem, enfim, isto não tem idade, não é esta sugestão, anotarem o que é que são verdadeiramente as vossas competências, num sentido em que, de facto, como cada um de nós também tem falta de outras competências, também de calcular quais é que são as competências que me faltam, e tentar complementá-los, que é para pôr os meus projetos de pé e as minhas ideias de pé. Portanto, de pé é o que está aqui dito como stand-up. Estamos aqui no stand-up, estamos a pôr-nos de pé. Somos criativos, somos inovadores, somos empreendedores, e daí, efetivamente, começa-se a fase de startup, com essas competências. E, obviamente, que, na fase de startup, agora aqui temos de apostar em projetos e ideias baseadas na inovação. E também muito na transferência de tecnologia. Em tudo aquilo que é mensagem, seja da Comissão Europeia, seja do nosso Governo, seja do nosso Ministério da Economia, seja do IAPMEI, efetivamente a palavra inovação é transversal. Está em tudo. Seja inovação, naquilo que for, produto, serviço, marketing, tem de haver sempre inovação, porque essa é a verdadeira maneira de ganhar competitividade. Depois, a seguir, não se esqueçam, vocês estão numa fase em que estão a ser apoiados sem a empresa constituída. A partir do momento em que vocês entram na fase de constituição da empresa e de hora em diante, abrem-se novas perspectivas no sentido de haver apoios ao financiamento, sejam eles apoios em capital, em dívida, ou através dos sistemas de incentivos. Portanto, isso já se chama um scale-up. Portanto, é uma coisa para avançar. Lançámos as primeiras pedras e agora é preciso crescer. E aí vamos ver os instrumentos que há em termos de scale-up e para isso, como sabem, a partir do momento da constituição da empresa, depois de vocês terem feito o processo voucher, o IAPMEI continua a ter-vos em perfeita ligação para vos auxiliar naquilo tudo que for o desenvolvimento a partir do momento da constituição. Portanto, nós estamos antes e depois do voucher. E olhem que os instrumentos que estão em cima da mesa são muito vastos, para depois vocês prosseguirem. Ok? E, portanto, cá estamos. O que é que nós queremos do Startup Voucher? É filosófico, mas é verdade. Nós não queremos só capacitar-vos
mas queremos que vocês constituam empresas. Aquele marco referido pelo nosso Presidente há bocado, o marco de 100 empresas constituídas é extremamente importante. O voucher é um programa de sucesso que tem vindo a ser estudado, nomeadamente por outros países, para não dizer copiado. E é bom sermos copiados também, porque significa que somos reconhecidos pelas boas práticas que fazemos. Portanto, atenção, nós estamos a trabalhar em ideias agora, no princípio, no arranque desta situação de voucher, há 3 meses, mas, de facto, nós queremos que vocês venham a constituir startups. Como sabem, não vale a pena dizer, as equipas são de 2 a 5 empreendedores e, obviamente, também queremos que as vossas empresas, naturalmente, beneficiem a economia das regiões. Eu aqui devo dizer-vos também uma noção que vocês apreenderam quando se candidataram, que é uma noção de que o país precisa de criar bens e serviços transacionáveis. E isto são exportações indiretas, é a substituição de importações e são serviços prestados a não residentes. Assim é que a economia portuguesa vai conseguir crescer em força. Deixo-vos aqui também outra nota, porque estamos a falar, de certo modo, de mercado. Esta situação de Covid, esta situação de pandemia, lançou um alerta extremamente decisivo, diria eu, no cenário europeu. Significa isto que os europeus aperceberam-se que não tinham as cadeias de valor efetivamente bem instruídas, bem montadas. Significa isto, por exemplo, que no dia 3 de março, a Índia, que é o maior fabricante mundial de genéricos, pelas razões da pandemia, bloqueou exportações a 26 produtos para todo o mundo. E, de repente, para vos dar um exemplo, a Europa ficou sem paracetamol. E, portanto, isto pode ser extensivo a várias cadeias de valor, mas, de facto, o raciocínio hoje passou a ser um raciocínio de produto e serviço também estratégico. E, nomeadamente, o nosso plano agora de revitalização económica e social, de estabilização, melhor dizendo, esse plano de estabilização já tem algumas medidas que exatamente focam um posicionamento estratégico dos nossos produtos, e por que não serviços, para, efetivamente, nós também na Europa conseguirmos fornecer minimamente o que são bens de primeira necessidade. Além disso, o levantamento que fizemos no IAPMEI, da economia em período de Covid, conseguiu dar-nos a indicação de que mais de 500 empresas, no campo dos equipamentos de proteção individual e não só, e ventiladores, etc., portanto, mais de 500 empresas estão registadas nesse portal do Serviço Nacional de Saúde, o que significa uma grande vitalidade das empresas portuguesas e também, obviamente, dos empreendedores e das startups portuguesas. Queria deixar-vos só esta nota, é uma nota à margem, eu sei, mas é para estarmos atentos à estratégia mundial relativamente a esta questão que a nova pandemia nos trouxe. E, portanto, vocês aqui já sabem nos requisitos, não preciso vos dizer mais, não podem estar a beneficiar de uma bolsa para outros fins, nem rendimentos de trabalho, nem empresa constituída, isto vocês já interiorizaram certamente, e também os apoios, também que já conhecem, obviamente, traduzem-se por esta bolsa não tributável em IRS. Atenção, porque isto é extremamente importante, porque as nossas finanças aceitaram que não houvesse tributação, obviamente que a contrapartida é vocês não terem qualquer espécie de rendimento nenhum, absolutamente, está bem? E, portanto, já sabem, vocês estão ligados já à Rede Nacional de Mentores, às incubadoras. Este apoio que está em cima da mesa, vocês não sei se fizeram as contas, uma equipa com 2 bolsas e que ganhe, vá passando ao longo dos prémios e que constitua a empresa, efetivamente, tem um apoio superior a 20 mil euros. Pelo menos um dos casos conhecidos é de que alguém acabou numa equipa, numa edição anterior do voucher, por juntar este dinheiro todo. E quando chegou ao fim, constituiu a empresa com 20 mil euros de capital social para ter mais defesa depois na sua atividade futura. E, portanto, aqui estão as fases. Vocês estão agora, neste momento, na fase de desenvolvimento da ideia. Depois vamos para a tecnologia e modelo de negócio.
e depois, finalmente, a fase do plano de negócios e criação da empresa. Atenção que existe aqui felicidade no acompanhamento, vocês estarem com os vossos mentores e com as vossas incubadoras nesta questão do modelo de negócio, porque o modelo de negócio é algo que estabelece muita confusão nas pessoas que estão a desenvolver os projetos. E, efetivamente, esta mentoria está cá justamente para vos ajudar a definir qual é o vosso melhor modelo de negócio, entre as outras coisas que referi aqui. E depois aqui, efetivamente, no final, estamos todos a torcer por vós, que é para constituírem a vossa empresa. Como viram, relativamente à pandemia, este cut-off do Startup Voucher tem 15 meses. Com reforço na primeira fase. Com reforço na primeira fase de 3 meses, porque, enfim, caiu em cima da pandemia, portanto, tem um pouco mais de tempo para desenvolver o vosso projeto. E, portanto, aqui são os marcos, vocês já passaram pelo primeiro e pelo segundo, e a bolsa também já receberam, aliás, já receberam 3 bolsas, se não estou em erro, 4 bolsas. E passo a palavra à Sandra, que vai explicar os próximos passos. Ora bem, relativamente aqui aos próximos passos, tal como o José Val já aqui falou, sobre aqui a seleção dos mentores e as incubadoras, neste momento vocês já ultrapassaram aqui largamente esta fase. Eu queria dar-vos aqui nota do seguinte, e nós vamos acompanhando sempre esta situação relativamente aos mentores e às incubadoras. O vosso projeto é acompanhado por 2 gestores de projeto, ou seja, as candidaturas que se candidataram à região Norte, Centro e Alentejo têm como gestor de projeto o Ricardo Silva, que também estará certamente aqui a ouvir-nos, as candidaturas que entraram no âmbito da região de Lisboa têm como gestora de projeto a Cristina Loura, que também estará certamente aqui a ouvir-nos. O que é que eu quero dizer com isto? Por isso, vocês, para além do apoio que têm com os mentores e com as incubadoras, têm aqui um grande apoio do IAPMEI e, inclusive, esta figura de gestor de projeto que vai acompanhando diariamente os vossos projetos, os vossos pedidos e vai monitorizando todas as situações. Por isso, nós temos a informação que nesta fase já está tudo ultrapassado, independentemente de termos passado aqui este período, ou ainda estamos a passar, mas este período aqui da pandemia, relativamente a incubadores, relativamente a mentores. O que eu quero dizer com isto é que, apesar desta situação, houve um esforço de todos os parceiros em conseguir alinharem-se com vocês relativamente ao desenvolvimento do vosso projeto. E por isso vocês devem efetivamente aproveitar esta oportunidade aqui com os mentores que selecionaram para acompanhar o vosso projeto, bem como as incubadoras, e saberem que deste lado, já têm a indicação do nome, tem o gestor do vosso projeto. Por isso, qualquer questão que vocês nos enviam via a nossa caixa de correio, Startup Voucher e os contactos telefónicos, como sabem, responderemos sempre com a maior brevidade. Aproveitem este trabalho aqui em parceria para chegarem, de facto, ao final da primeira fase bem-sucedidos. Como vocês sabem, nem todos os projetos passam para a segunda fase, por uma questão de projeto, do programa, não é? O nosso programa está assim desenhado. E, por isso, todo este conjunto, aqui mais uma vez aqui reforçado neste slide, a vossa ligação connosco, com as incubadoras e com os mentores e aquilo que vocês propuseram no vosso plano de atividades, tenham em atenção, foi-vos dada até esta prorrogação de mais 3 meses para vocês não ficarem aquém daquilo a que se tinham proposto inicialmente. E por isso, peço-vos que qualquer questão relacionada com o desenvolvimento do vosso projeto, falem sempre connosco, com os vossos mentores e com as vossas incubadoras, não querendo estar aqui a repetir, e peço desculpa de às vezes me estar aqui a repetir um bocadinho, mas é que ao longo do acompanhamento dos vossos projetos verificamos que às vezes vocês não partilham logo de imediato com o vosso mentor alguma situação e depois os prazos são
acabam por ser curtos porque vocês têm que desenvolver o projeto e dar cumprimento ao que têm e têm prazos. E estes prazos não são meramente indicativos. Volto a referir, estes prazos são de caráter obrigatório e por isso vocês não se podem atrasar. Há um período, vocês conhecem desde o início, que é um cronograma em que vocês têm lá calendarizadas todas os vossos reportes em termos de submissão de relatórios na nossa plataforma. Pronto, aqui já falamos da questão do acompanhamento e da mentoria. Aqui, relativamente aos relatórios, mencionamos aqui mais uma vez a reforçar aqui a entrega dos vossos relatórios. Neste momento está a decorrer o prazo, abriu hoje, para a entrega do relatório relativamente ao mês de junho, que vai até o dia 8. Depois temos o de agosto, e em agosto vão ter dois, o relatório mensal e o relatório intercalar. Como sabem, o relatório intercalar, este relatório vai ser o primeiro momento de avaliação. Por isso, neste momento, nesta altura, vocês vão ser avaliados por todo aquele desenvolvimento que nos reportaram ao longo deste período, vai ser resumido neste relatório. A avaliação será feita com um conjunto de parceiros, por isso não é feita só no IAPMEI, é feito com um conjunto de parceiros externos e o resultado dessa avaliação, os resultados depois são divulgados em tempo oportuno e da forma que vocês já conhecem, através da nossa plataforma Startup Voucher. O que é que eu vos queria dizer aqui? Dizer-vos que aproveitem este momento e estas informações que hoje vos estamos aqui a reportar para nos apresentarem um melhor relatório. E um relatório que tem caracteres suficientes, não é para apresentar uma linha, mas também não é dizer que depois o relatório não tem espaço suficiente para aquilo que gostariam de reportar. Os gestores de projeto e os nossos parceiros conhecem muito bem o projeto. E por isso, tentem resumir no relatório aquilo que de facto se propuseram na vossa candidatura, no fundo, na vossa candidatura. E o mesmo depois acontecerá quando chegarmos ao momento da segunda avaliação, que é o relatório intercalar, que será entregue depois em dezembro, e depois no momento final, que será a soma dos 12 meses, neste caso dos 15 meses da execução do vosso projeto, e finalmente estarão reunidas, esperemos as condições para vocês receberem o prémio para a constituição da vossa empresa. José Val. Vamos aqui a uma parte fundamental, que é efetivamente o que se deve e o que não se deve fazer. Isto é com base na experiência que a Sandra acabou agora de referir, é que efetivamente nós já sabemos, enfim, quais é que são os pontos que por vezes falham mais. E portanto podíamos olhar ali já para a mentoria. O mentor é alguém que, pro bono, com grande simpatia, se juntou à nossa rede nacional de mentores. E portanto são pessoas muito, muito capacitadas, senão não seriam mentores, e estão prontos para vos dar as orientações, estes conselhos, há um espírito crítico. Mas atenção, não vamos abusar, enfim, desta generosidade do mentor. O mentor é contactado periodicamente, mas, enfim, com alguma parcimónia, na medida em que, enfim, ele está à vossa disposição naquilo para vos dar orientações e não propriamente para trabalhar convosco lado a lado todo dia, porque não há capacidade para isso. Depois, da vossa parte, vocês têm de ter autonomia. Isto decorre daquilo que eu vos estava também a dizer relativamente ao mentor. Têm de ter capacidade de decisão e sentido crítico. Isto significa que também estejam atentos para o seguinte. Por vezes os projetos sofrem alguns ajustes. E, portanto, nesses ajustes, esses ajustes surgem basicamente porque houve conversas, porque se pressentiu algo que levou a crer que era melhor fazer uma correção na trajetória. Vocês aí devem dar conhecimento ao IAPMEI, se houver alguma alteração, enfim, significativa,
e contem sempre com a experiência das pessoas, enfim, de tudo aquilo que vos envolve aqui em relativamente ao projeto, para vos auxiliar a reposicionar o projeto. O reposicionamento, obviamente, que é um reposicionamento dentro daquilo que foi analisado à cabeça para a vossa candidatura. Eu não posso mudar radicalmente o projeto, porque senão poria em causa. Mas posso afinal, posso achar que o meu negócio era um B2C e afinal vai ser um B2B, por exemplo, e ajustar esse tiro. Depois, os video pitches são efetivamente muito importantes na medida em que nós vemos, enfim, é uma maneira de vos ver ao vivo, de ver como apresentam as vossas matérias e analisar em que ponto estão. E, portanto, neste espaço de 3 minutos, é importante que vocês comuniquem muito bem aquilo que vai no vosso projeto e também fujam um pouco às apresentações estáticas, porque, de facto, se é um video pitch, não é uma apresentação de um PowerPoint, pura e simplesmente, está bem? E os links têm de ficar sempre online, porque por vezes temos alguns problemas em aceder aos vossos links e não queremos que saiam prejudicados também por isso, na medida em que até há algumas plataformas que diferem, a maior parte será no YouTube, mas alguém de vez em quando utiliza uma outra plataforma e pode também fazê-lo. Depois, esta questão da resiliência, não é? Se efetivamente as coisas não correrem da melhor maneira, se não passarem uma fase, vocês pensem que efetivamente é melhor compreender os erros, o que é que esteve mal, em que é que falharam, para depois, numa próxima oportunidade, e houve já oportunidades novas neste domínio do voucher, houve pessoas que não acertaram à primeira, tal como aqueles casos que há pouco vos referimos, mas depois candidataram-se ao voucher já com outra ideia, ou com uma ideia bastante bem trabalhada e conseguiram entrar no voucher. Depois aqui, obviamente que a equipa é uma equipa por alguma razão e, portanto, tem de ter esta orientação para o negócio, aquilo que em inglês se diz o business drive, e tem de haver complementaridade entre aquilo que cada um de vós tem como competências. E, portanto, vejam, porque nós deste lado também estamos atentos a alguma falha que possa surgir quando alguém está a desenvolver determinada coisa e não tem a competência lá dentro. Há, nomeadamente no voucher, quem aplique dinheiro da Bolsa a contratar essa competência para auxiliar no desenvolvimento do projeto. E, portanto, estas são mensagens. Agora, era o que era para fazer, o do, e vamos ao don't. O que é que não se deve fazer no voucher, não é? Cá está. O mentor não se sobrepõe. O mentor não é ele que vai tomar alguma decisão relativamente àquilo que vocês querem fazer. E, portanto, não contem com isso, porque vocês são autónomos e vocês é que vão decidir o caminho que querem seguir. Depois, outra coisa, as atividades têm de estar muito bem planeadas. Isto é um esforço de 12 meses, ou no mínimo de 6 meses. Efetivamente, tem de estar tudo relativamente àquilo que nós queremos de constituição da empresa, de entrada no mercado, que é sempre um mercado competitivo, queremos que haja um planeamento correto e que não sejam ultrapassadas fases. Portanto, é importante vocês demonstrarem-nos isso. O conteúdo académico também, enfim, tem de estar orientado para a criação de negócio. Isto não é um exercício de aprendizagem ou só de capacitação, como vos disse há pouco. É algo que está mesmo orientado para a criação de negócio. Portanto, divagações aqui, enfim, não são bem entendidas pelo lado de cá. E depois, efetivamente, o tal perfil da equipa, quando a equipa navega sem uma orientação, uma identificação clara, também não estamos bem. Depois, para finalizar, a criação da empresa tem de ser um passo bem dado na hora certa. Se o projeto não for maduro, se nós não analisarmos bem as condições de mercado, se nós, se calhar, não escolhermos um grupo de pessoas também que nos dê pistas para uma apreciação cabal, aquele grupo de apaixonados, como dizem
os americanos, dos passionates, para fazer uma análise muito crítica daquilo que eu estou a desenvolver, efetivamente não devemos dar passos precipitados. Nós também não queremos que vocês criem empresas para falir logo a seguir. Portanto, a Estratégia Nacional do Empreendedorismo, que foi há pouco referenciada pelo nosso Presidente, tem duas funções. Uma das funções, filosoficamente falando, é a criação de mais startups. Sim, senhor, toda a gente está de acordo com isso, é uma estratégia de empreendedorismo, mas não nos esqueçamos que a segunda faceta, tão importante como esta, é dar condições às empresas que estão de se manterem e terem mais defesa para continuarem a vingar no mercado. Portanto, atenção a esse aspecto, queremos que vocês não só constituem, mas andem para a frente. E assim, enfim, de uma forma que eu penso breve, chegamos a uma parte importantíssima da nossa apresentação, que são as vossas perguntas e as nossas respostas. Bem, embora aqui o nosso último slide seja as perguntas e as respostas, efetivamente, antes ainda vamos aqui ouvir o nosso testemunho, o Pedro Borrão, exatamente. E depois nessa altura vocês vão colocar as vossas perguntas e respostas, nós depois vamos explicar aqui o modelo. Só quero dar nota do seguinte, sei que estão a entrar algumas questões no nosso chat, vocês podem lá colocar, desde que sejam devidamente identificadas. Algumas estamos a procurar responder aqui na hora, mas não vai ser possível estar a responder a todas, por isso todas as questões que lá colocarem, desde que estejam devidamente identificadas, nós depois posteriormente faremos chegar a respectiva resposta, isso se não colocarem depois a vossa questão no momento seguinte aqui ao testemunho do Pedro. Agora pedi então ao Pedro para, ia dizer que o palco é dele, mas não é bem um palco, agora é uma tela. É uma tela. É uma tela. Pedro, mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua colaboração em nome do IAPMEI. Obrigado, e aqui em nome do José Val, não é? Porque o Pedro já tem colaborado connosco noutras sessões, não neste formato, mas já colaborou connosco noutras sessões. Obrigada mais uma vez. E agora então a tela é sua. Obrigado. Então, antes de mais, não sei se todos me estão a ouvir, se houver problemas digam, ok? Vou tentar que isto seja assim uma coisa interativa, portanto se houver perguntas liguem o vosso microfone e a vossa câmara, perguntem à vontade, podem falar por cima de mim, não tem problema nenhum. Pronto, antes de mais, como a Sandra já vos disse, o meu nome é Pedro Borrão, ok? E estou aqui para fazer um testemunho enquanto alguém que já esteve desse lado, já esteve sentado aí na vossa cadeira, não é? Não na vossa casa, neste caso, mas já esteve aí do vosso lado. Já fui participante, já fui bolseiro do Startup Voucher e agradecer também ao Startup Voucher, porque se não fosse o Startup Voucher, se calhar hoje não tinha a minha empresa de serviços de software que tenho hoje. E pronto, e aí volto a agradecer o vosso convite. Pois bem, então vou começar por partilhar aqui um bocadinho da minha história, ok? Eu sou formado em Engenharia e Gestão Industrial e quando andei na FCT, na Caparica, muitos de vocês já devem ter ouvido falar nessa faculdade, e quando acabei o curso fui estagiar para a indústria, né? Engenharia e Gestão Industrial, fui para a indústria. E fui para uma fábrica de automóveis. Eu sou de Setúbal, era uma fábrica aqui no Parque Industrial da Auto Europa. E quando lá cheguei percebi que aquilo não era para mim. Havia muitas faíscas, muitas máquinas e apercebi-me que eu não me dava bem com aquele ambiente. Não gostava daquilo. Andava triste, andava em baixo e eu sempre tive o bicho do empreendedorismo. Sempre quis ter uma coisa minha, sempre quis ter o meu próprio negócio. Não sabia bem o quê, não sabia se era um restaurante, se era uma empresa de IT, se era uma companhia aérea. Não fazia ideia se era um café. Não fazia ideia, sabia que havia aí qualquer coisa que eu queria. Então o que é que eu fiz? Desisti do estágio. Aquilo era um estágio de 6 meses, eu estive lá 2 meses ou 3 meses e decidi vir-me embora. Entretanto, os meus pais apoiaram, deram-me o suporte que eu necessitava, então comecei a ir a eventos de empreendedorismo, que é importante, aconselho-vos a irem, há eventos quase todas as semanas, agora é um bocadinho mais complicado, mas há muitos webinars, mas fora esta altura excepcional em que estamos,
Normalmente existem muitas concentrações de empreendedores em que as pessoas fazem pitches, cada um apresenta a sua ideia, recebem feedback, isso é importante. E tinha mais um ou dois amigos meus que costumavam também frequentar esses meios e juntos decidimos então avançar com uma ideia que não era minha. Ok? E a nossa ideia era o quê? Era, basicamente, nós tínhamos o sonho de ser o Uber das praias. Sim, para vos explicar muito rapidamente, transporto-vos agora para a praia, ok? Imaginem-se vocês na praia, em situação normal, não é? Na vossa toalha, uh, a aproveitar um dia de sol maravilhoso e de repente querem beber ou comer qualquer coisa e não têm nada. O que é que vocês têm que fazer? Têm que ir lá acima ao bar mais perto, não é? Queimar os pezinhos na areia, como todos nós como já nos aconteceu a todos. E isso é uma chatice. Então o que nós decidimos foi fazer uma aplicação em que as pessoas conseguissem entrar em contacto com o bar mais próximo e o bar mais próximo recebia os pedidos das pessoas, fosse lá aquilo que fosse, e depois alguém ia lá entregar. Era uma ideia simples, ok? Muito simples, era só isto. Mas antes de avançarmos para o desenvolvimento da aplicação, o que é que nós fizemos? Nós decidimos testar. Testar primeiro se realmente isso fazia sentido, ok? Porquê? Porque desenvolver uma aplicação é algo que envolve algum investimento, tanto em termos de dinheiro, como em termos de tempo, como em termos de esforço. Então nós decidimos testar, utilizar um conceito que é um conceito de MVP, Minimum Viable Product. Não sei se algum de vocês conhece este conceito, já alguma vez ouviram falar do que é. Digam-me se conhecem, se não. Não? Ok. Vejo aqui um fixe, significa que conhecem. Mas pronto, para quem não conhece, basicamente assim de uma forma muito básica, é um protótipo, ok? É alguma coisa que nós conseguimos fazer muito rápido para testar a nossa premissa de negócio, para ver se realmente as pessoas compram aquilo que nós planeamos desenvolver, não é? Então o que é que nós fizemos? Eu vou partilhar aqui o meu ecrã num instantinho, assim, uma coisa muito rápida. Deixa-me lá ver se eu consigo. Ok. Penso que estou a partilhar, certo? Estão a ver no meu ecrã? Sim, sim. Sim. Ok. Oh. Ok. Pronto, então o que é que nós fizemos? Nós basicamente fomos para a praia, ok? E para não estarmos a desenvolver a aplicação, fizemos uns flyers em que andámos a distribuir pela malta toda que estava na praia, em que tinha um número de telefone, em que as pessoas podiam fazer pedidos de Summersby. Isto era só apenas por uma questão logística, através do WhatsApp, ok? Tinha tipo como é que as pessoas faziam a partilha de localização, etc. Nós conseguíamos saber onde é que as pessoas estavam e a partir daí íamos levar as coisas às pessoas. Isto tive imenso sucesso, ok? Isto foi, a malta dizia-nos, isto é espetacular, isto é uma coisa, como é que vocês tiveram esta ideia maravilhosa e tal? E nós, com o feedback das pessoas e porque realmente conseguimos vender as nossas Summersbees e tivemos uma data de pedidos, avançámos. Vou parar agora de partilhar. Avançámos. E decidimos então construir a nossa aplicação, ok? Avançámos para a nossa aplicação. Construímos a aplicação, demorámos uma data de tempo a construir a aplicação, investimos o nosso tempo, não tínhamos dinheiro, ok? Nessa altura, a não ser mais tarde, um bocadinho mais tarde, o Startup Voucher que nos veio ajudar. Nós éramos uma equipa de 4 e dividíamos o Startup Voucher pelos 4, embora só houvesse 2 bolseiros. Construímos a nossa aplicação, empenhámos o nosso tempo e depois fomos testar. Fomos testar e adivinhem lá o que é que aconteceu. Tivemos para aí um pedido com a aplicação. Ou seja, basicamente aquilo correu mal como tudo. Não estávamos... Pronto, foi assim um bocadinho contra aquilo que nós estávamos à espera, mas faz parte. É duro, mas faz parte. Então, percebemos que a aplicação também tinha uns problemas, voltámos para o escritório, voltámos a corrigir esses problemas da aplicação, tinha lá umas coisas que tinham que ser melhoradas, e depois daquilo estar outra vez pronto, voltámos então a testar. Voltámos a ir para o terreno, a ver se as pessoas realmente faziam pedidos,
Ahm, e aí, sabem o que é que aconteceu? Aí a aplicação, na nossa opinião, estava mesmo espetacular. Ainda foi pior. Se da outra vez tínhamos tido um pedido, acho que desta vez não tivemos nenhum. Ainda foi pior. E isto estamos a falar de ciclos de desenvolvimento, ok? De construção de 3, 6 meses cada um. Ou seja, imaginem vocês estarem a trabalhar 6 meses com uma equipa de mais de 3 pessoas, não é? Nós éramos 4, todos contentes, todos entusiasmados. Epá, agora é que vai ser, agora é que vai ser. E depois chegam e veem que aquilo não dá nada. Epá, é horrível. Cai-vos o mundo aos pés, acreditem. Foram 6 meses deitados à rua. Ainda assim, nós voltámos ao escritório e decidimos mudar um pouco o modelo de negócio. Basicamente, deixámos de fazer, passámos a construímos neste momento construímos mesmo uma nova aplicação em que íamos vender só mesmo a bares de praia e aquilo era para funcionar apenas em zonas de concessão, ok? Ou seja, basicamente deixava de ser uma coisa livre e passava a ser uma coisa utilizada pelos bares em si. E apenas funcionava na zona de concessão. E isso até funcionou. Nós conseguimos pôr a aplicação a funcionar ainda num número significativo de praias, para aí numas 5 praias, em Troia, na Comporta. Mas depois também deu para nós aprendermos e percebemos que era muito difícil, porque uns dias não havia os donos dos bares não tinham internet, outros dias as pessoas não estavam dispostas a fazer as entregas, outros dias não lhes apetecia divulgar o serviço e foi muito difícil. E percebemos que nós, para escalar, e como isto já estamos a falar, devemos estar a falar de um universo temporal para aí, desde o início para aí de se calhar 2 anos, ok? Pá, não tenho a certeza, já não me lembro bem, mas percebemos que para escalar era necessário mais investimento, mais investimento e nós não tínhamos essa capacidade, também por alguns erros que cometemos, e decidimos então começar a fazer serviços de software, ok? Basicamente aquilo que nós aprendemos a fazer com esta startup que criámos, que se chamava Wishmood, decidimos então começar a fazer aquilo que fazíamos bem, que era criar software para outras empresas. E isso foi exatamente o início da minha empresa atual. A minha empresa atual chama-se Betacode e nós hoje em dia desenvolvemos software para outras empresas. Já fizemos coisas muito engraçadas, já trabalhamos com clientes grandes hoje em dia. Também foi difícil até aqui chegar. Já desenvolvemos aplicações móveis, por exemplo, para a APT, para nós. Já desenvolvemos aplicações móveis para páginas amarelas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, dos Palopes. Já temos clientes internacionais e as coisas vão correndo bem, ok? E esta é assim a minha história de uma forma muito, muito curta, ok? Tudo começou em 2016, estamos em 2020. E é assim, há muitos momentos em que é muito difícil, há momentos em que as nossas oscilações de humor são muito, muito frequentes, ou seja, num dia parece que vamos conquistar o mundo, no outro dia o mundo cai-nos aos pés, é completamente normal, ok? É muito normal também a nós transmitirmos às pessoas aquilo que sentimos e aquilo que à nossa volta, que sentimos quanto à nossa empresa, quanto ao nosso projeto e as pessoas não acreditarem em nós, ok? No início, isso é muito normal, mas nós temos que ter força de vontade para superar isso, ok? Isto, nos momentos, eu agora gostava de deixar aqui alguns conselhos, ok? E um deles é, nos momentos menos bons, foquem-se naquilo que já conquistaram. É muito importante. Ainda hoje isso me acontece, ok? Que é, como é óbvio, nem todos os dias correm bem e a minha empresa há dias em que está melhor, há alturas em que está melhor e há alturas em que está pior. E muitas vezes nós vamos abaixo, desmotivamos um pouco, é normal. E uma das minhas defesas para isso, para lutar contra isso, é exatamente olhar para aquilo que eu conquistei, ok? Ou seja, eu muitas vezes faço o exercício de, quando as coisas não estão bem, onde é que eu estava há um ano atrás? Ou há 2 anos atrás? E repare que a evolução é muito rápida, apesar de lenta, é rápida.
e se daqui a 2 anos eu tiver a minha margem de progressão for a mesma que eu tive nos últimos 2 anos, então é porque as coisas vão correr bem. Outra coisa outro conselho que eu vos queria deixar também é experimentem, testem, ok? Don't fall in love with your idea, ok? É uma coisa que nós que tem muita tendência a acontecer, que é nós não sabermos aceitar bem as críticas, não sabermos largar bem a nossa ideia. Mesmo que o mundo todo nos diga ou nos indique, e quando digo indique é depois da experimentação, que a nossa ideia não é a melhor do mundo, porque não resulta bem, porque as pessoas não compram, porque vocês chegam a essa conclusão. Epá, isso acontece muitas vezes. Estejam sempre abertos à mudança. Aliás, não é abertos à mudança, é devem mesmo mudar. E é normal mudar, ok? Vocês começam por planear uma empresa de pastéis de nata e se no final tiverem a vender pneus de carros, mas se isso resultar, não tem mal nenhum, ok? E eu acho que o programa do Startup Voucher também é um pouco isso, não é? O interesse é que no final haja uma empresa formada, hajam postos de trabalho criados e vocês tenham o vosso sucesso, ok? Se for a fazer aquilo que nós queremos e se corresponder aos nossos sonhos, melhor. Mas às vezes os nossos sonhos mudam um bocadinho e em vez de fazermos aquilo que planeámos desde o início, se formos mudando, vamos nos adaptando ao nosso mercado e as coisas vão correndo bem e no final não há arrependimentos e faz parte. E não tenham medo de falhar. Não tenham medo de falhar, acho que já referi, mas é completamente normal falhar. Ou seja, existem muitas estatísticas acerca disto. Normalmente as estatísticas mais concordantes dizem que normalmente em cada 10 startups uma tem sucesso, ok? E muitas vezes o sucesso não quer dizer que venha a ser uma scale-up, ou seja, não quer dizer que venha a ser uma Farfetch, um Facebook, ou, dando exemplos portugueses, uma Fidzai. Mas muitas vezes de uma startup, de um projeto, o resultado final é uma empresa que criou postos de trabalho, não foi para 1000 pessoas, ok, foi para 20, 30, 40, 50 e isso já é muito bom. Isso já é ótimo, isso é muito bom, por isso não tenham medo de falhar. Não tenham medo de falhar, experimentem. É o melhor conselho que eu vos posso dar. E tudo isto é um processo de aprendizagem, ok? Não levem... Quando olharem para trás e perceberem que falharam, não se martirizem porque falharam, fiquem contentes porque aprenderam. Okay? Isso é muito importante. Muito importante. E pronto, assim, de uma forma muito simples e rápida, esta é a história que eu tenho para partilhar com vocês. Se tiverem dúvidas ou se quiserem algum conselho em especial, podem aproveitar também este momento. Eu estou aqui para me perguntarem aquilo que quiserem, ok? Não tenham vergonha. Eu sei que às vezes eu sei como é que é, né? Já estive desse lado e muitas vezes nós temos um bocadinho de vergonha de falar. Aliás, eu tenho muito e fico nervoso quando tenho que falar para muita gente, mas depois ultrapassa-se. Pedro, Por isso, muito obrigada. Força! Já vi que já se disponibilizou para ficar aqui connosco agora neste momento das perguntas e das respostas. E isto agora vai ser um formato diferente, não é? Quando estamos presencialmente de uma maneira, agora vamos aqui experimentar um novo modelo. Por isso, aqui toda a gente tem aqui uma barrazinha no vosso ecrã, não é? Em que tem uma mãozinha. O que é que eu vos ia pedir? Vocês, sempre que quiserem colocar uma questão ou alguma intervenção, que clicassem nessa mãozinha. Nós aqui, pela ordem de entrada, vamos chamando a pessoa para colocar a sua questão, e essa questão muitas vezes pode ser aqui dirigida para o Pedro, por isso é que eu pedi ao Pedro para ficar aqui connosco, porque se quiserem partilhar alguma coisa consigo, para que o Pedro possa responder. Por isso, este então é o formato. Vão colocando aqui as questões. Quem quiser intervir, carrega então aqui nesta mãozinha que está aqui no vosso retângulo, no fundo, no vosso ecrã, e nós aqui vamos chamando pelo nome das pessoas para que possam intervir.
Ora bem, e então, quem é o primeiro? Eu peço desculpa, eu não vejo aqui nenhuma mãozinha. Não sei se é um problema apenas meu. Ainda ninguém levantou. É um Na retângulo, barra. é um retângulo que temos cá em baixo no final do ecrã. Se passarem o cursor por cima do ecrã, aparece-vos Uma mãozinha. Só se a configuração que tem do Teams não tiver essa informação. Já, só para temos dizer... aqui, nós já temos aqui algumas pessoas que já temos aqui. Olha, eu até vou pensar, olha, temos aqui algumas pessoas de fora que já querem colocar algumas questões. Temos aqui. Temos aqui a nossa diretora. A nossa diretora pode. Olha, vamos dar a palavra à nossa diretora. Exatamente, a diretora engenheira Helena Moura, mas certamente muitos de vocês também já ouviram falar, já que foi a primeira a pôr a mão no ar. Exatamente. Será aqui a Tem primeira. a primazia. Tem a primazia aqui de dar aqui início a este painel. Engenheira Helena Moura. Obrigada e mais uma vez parabéns pelas vossas intervenções e pela intervenção do Sr. Presidente. São intervenções que eu considero muito importantes e relevantes nesta fase do vosso desenvolvimento do projeto e reforçar duas situações. O facto de terem mais tempo, contrariamente aos outros vossos colegas das outras edições e da cut-off, que já foi da segunda cut-off, para desenvolvimento do vosso projeto nesta primeira fase, é muito importante que reforcem todo o vosso empenho no melhor desenvolvimento do projeto. Porque, como disse a minha colega Sandra Alvim, a avaliação intercalar vai avaliar, passo a redundância, esse desenvolvimento. E passam os melhores. Não podem passar todos, também como já foi referido, não só por uma questão de qualidade, mas também por uma questão de cabimentação de verba, de orçamentação, e, portanto, é muito importante que este privilégio que vos foi dado de mais 3 meses para o desenvolvimento da primeira fase do vosso projeto seja aproveitado de forma eficaz, não só eficiente, mas eficaz. Apelo, portanto, a que tenham isto presente na vossa memória todos os dias em que pegam no vosso projeto. Gostaria também de salientar e de agradecer ao Pedro Gorrão o excelente testemunho que aqui partilhou connosco, que realmente o falhar é um êxito, porque já não vamos repetir esse falhanço. Aliás, a Comissão Europeia lançou há uns 3 ou 4 anos uma brochura que era o sucesso do falhanço e que tivemos o empreendedor português representado nessa brochura, como outros Estados-membros também tiveram, e que, digamos, de uma forma anglo-saxónica, ajuda a fazer o revamping, ajuda a fazer a melhoria e a dar o passo para aquilo que pode ser o êxito. Portanto, não tenham receio de falhar, aprendam com isso, escutem os vossos mentores, escutem as vossas incubadoras. E também referir que no site do IAPMEI, na página dedicada ao Startup Voucher, encontram outros testemunhos, também muito inspiradores, não só daquilo que podem fazer, devem fazer, mas daquilo que outros vossos colegas de outras edições passaram. Convido-vos a visitarem esses testemunhos, porque é muito importante percebermos o que é que aconteceu com os outros, o que é que aconteceu com o Pedro Gorrão, o que é que aconteceu com aqueles que agora têm êxito com startups lançadas, e é isso que esperamos todos vós, é que venham a lançar a vossa startup de forma sustentável. Muito obrigada. Engenheira, muito obrigada. Vamos agora aqui, temos a Vanessa Ribeiro. Vanessa? Muito bom dia. Conseguem ouvir? Sim. Olá, bom dia. Muito obrigada, Obrigada. antes de mais, por esta iniciativa e por tudo aquilo que nos estão a contar e também pelo testemunho do colega que participou anteriormente no programa. Eu tenho 3 questões para colocar, vou tentar ser muito breve. A primeira é, quando nós, apesar de não estarmos a ter um contacto abusivo com o mentor e com a startup, passamos muito tempo sem ter resposta, enviando periodicamente updates sobre aquilo que estamos a fazer e não recebemos resposta, o que é que devemos fazer, qual é que deve ser a nossa postura. E em segundo lugar, relativamente a esta fase de avaliação intercalar, gostaria de perguntar se há uma percentagem de projetos que passa para a segunda fase e quais são os fatores que vocês consideram essenciais, portanto,
para ter uma avaliação positiva e para passar então esta fase de avaliação intercalar. Mais uma vez, obrigada e é isto. Vanessa, era Vanessa, não era? Vanessa, sim. Muito obrigada pela sua intervenção. Olha, relativamente à questão que nos coloca aqui, que às vezes o prazo de resposta da incubadora é um bocadinho mais demorado, eu queria dizer é o seguinte, não costuma ser, mas devido, de facto, a este período todo que todos passamos, não é? Como sabe, tivemos que ajustar aqui muitos modelos, tivemos que trabalhar todos a partir de teletrabalho, nós, mentores, incubadoras, e nem sempre foi fácil articular todas as atividades que temos no dia-a-dia, não é? E por isso, certamente, as incubadoras, apesar de tudo, e os mentores, apesar de tudo, deram resposta dentro daquilo que também às vezes lhes foi possível. Por isso, mas se às vezes tiver alguma dificuldade nessa articulação, fale, como eu referi há pouco, fale connosco, fale com o seu gestor de projeto, que certamente irá ajudar a encontrar aqui uma solução, está bem? Isto relativamente ao tempo que referiu de resposta. Relativamente aos projetos que passam para a fase seguinte, tal como referiu há pouco a engenheira Helena Moura, de facto o desenho do programa é mesmo esse, por isso passarão os projetos com mais prioridade, não é? Que serão pontuados, à semelhança daquilo que aconteceu quando vocês submeteram a vossa candidatura, por isso irá ser disponibilizado o relatório e por isso o formato será em todo semelhante ao processo que vocês já passaram em fase de candidatura. Por isso existirá um formulário em que vocês vão submeter, reportar todo o desenvolvimento do vosso projeto, existirão critérios, tal como foi quando foi a fase de submissão da candidatura, e depois a avaliação será feita de acordo com estes critérios e depois haverá uma pontuação a partir da qual haverá a pontuação mínima, ou seja, abaixo de 10, como já falamos, são projetos considerados com avaliação negativa, acima de 10 com avaliação positiva e depois uns terão disponibilidade orçamental, outros não terão, serão hierarquizados e até à lotação, ou seja, quando ficar esgotada a verba que temos disponível para a segunda fase, são esses os projetos que irão passar. Vamos agora então... Deixa-me só referir mais uma coisa. O cumprimento de prazos não está dependente de qualquer resposta, seja de mentores, de incubadoras, de IAPMED, aquilo que for. Se vocês, por acaso, tiverem alguma resposta suspensa por alguma razão, pode acontecer, vocês respondem a tudo dentro do prazo da mesma forma, está bem? Não deixem passar prazos por razão alguma. Esta nota é muito importante. Ou seja, no momento de submissão do relatório, se vocês estavam à espera de uma resposta da incubadora, mentor, não podem condicionar a submissão de um relatório porque estão à espera disso. No limite, no final do dia, os responsáveis pela submissão da informação são vocês, não é? E por isso, pronto, gostariam, não foi possível, ultrapassa-se na fase seguinte. Estes também são os constrangimentos, aquilo que o Pedro referia há pouco. Todos os dias há um desafio. Há dias que nos correm melhores e esta ligação corre melhor, outros dias não corre tão bem, mas temos que saber ultrapassar. É isto que nós também esperamos de vocês. Vamos então para o Sérgio Costa. Sérgio? Sem me ouvir? Sim, senhora, Sérgio. Pronto, eu sou o Sérgio e faço parte do projeto Outra Mão. E nós tínhamos uma dúvida em relação à constituição da empresa no final. Ou seja, é obrigatório constituirmos uma empresa ou podemos constituir uma cooperativa ou outros modelos de gestão do negócio? Era essa a minha pergunta. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Sérgio, olha, de acordo com o que está efetivamente definido no regulamento, e vou fazer aqui um parênteses, não é? Porque há situações que às vezes temos que avaliar. Aquilo que está previsto no regulamento o prémio que vocês irão receber é para efeito de integração em capital social, não é? A constituição de uma cooperativa e a constituição de entidades, já temos tido outros modelos, mas pronto, vou dar assim um exemplo mais simples, por exemplo, o empresário nome individual, não é? Como não há, de facto, aqui a possibilidade de integração desse capital social, não há essa evidência contabilística como é pedido e conforme está
referido no regulamento, por isso, ou seja, o prémio e a constituição da empresa têm que estar de acordo com aquilo que está definido no nosso regulamento. Muito obrigada, Sérgio. Vamos agora então passar aqui à questão do Lucas Fernandes. Sérgio, deixa-me... Sérgio não, é todos os empreendedores. Deixa-me só dar aqui uma nota. A constituição da empresa, como vocês sabem, de qualquer forma depois também será dada essa informação, mas a partir do final do 6º mês, aqueles empreendedores que entenderem que já poderão estar em condições de avançar para a constituição da empresa, devem, connosco e com os vossos mentores e com as vossas incubadoras, ver se de facto reunirem as condições, já o poderão fazer, não precisam de esperar para o final dos 12 meses. Quero isto dizer que a partir do 6º mês, quando entenderem que estão em condições, podem avançar para a fase de constituição da empresa. Pedia agora então ao Lucas que colocasse a sua questão. Lucas Fernandes. Não sei se o Lucas... Está a ouvir, Lucas? Sim? Colocar o som. O Lucas tem que, como o som está desativar, tem que clicar aí no seu microfone e ativar o som. Ele colocou uma mensagem a referir que está com problemas com o microfone. Vamos dar aqui uns segundos. Muito bem. Mais questões? Estou aqui a ver ainda poucas mãozinhas no ar. Sandra, eu acho que há muita gente que não tem a configuração. Eu vi a imagem que alguém postou lá em cima. Muita gente não tem a mãozinha no ar. Disponível aqui. Não tem essa opção, exatamente. Olha, então a confirmar-se isto aqui que o Pedro diz. Quem não tiver essa opção, por favor, mandem no chat e nós chamamos pelo vosso nome. Sim, Olá. Se calhar eu que coloquei a imagem de onde é que tinham que carregar, mas poderá, pela configuração do Teams, não terem essa possibilidade. Já existe aqui um conjunto de questões na conversa da reunião. Se calhar podemos, se quiserem ir vendo aí a conversa, ou eu posso mencionar algumas e iam respondendo às questões colocadas. Nós também vamos vendo aqui no chat. Pronto, se calhar podiam ir responder por essa via. Chamamos por aqui. Por isso o Lucas não conseguiu, pois não? Conseguem me ouvir agora? Não? Conseguimos, sim, senhora. Muito bem, Lucas. Coloca então as questões, faz favor. Justamente na sequência do que você estava comentando, a minha questão é que, a partir da constituição da empresa, o programa Startup Voucher, a bolsa do programa Startup Voucher é suspensa? Vamos supor que eu constituo a minha empresa a partir do 6º mês. Eu deixo de fazer parte do programa? Lucas, sim, a partir do momento que constitui essa empresa, para nós chegou ao fim daquilo que é o objetivo, não é? Não, em vez de ter implementado o seu desenvolvimento, a sua ideia no período de 12 meses, que é o que está previsto no regulamento, para vocês, excepcionalmente, 15 meses, por isso, o objetivo é, quando chegarem ao final, constituírem a empresa. Se o constituírem antes, acabou a sua ligação formal com o Startup Voucher, no sentido de estar a referir, ou seja, acabaram as bolsas, sim, será atribuído o prémio e acabou. E depois, a partir daí, já poderá candidatar-se àquilo que também falamos inicialmente, pois existe um conjunto de instrumentos de apoios para quem já tem a empresa constituída e depois serão acompanhados pelo IAPMEI, já por outra direção que tem esse pluro, que tem essa competência. Está bem, está bem. Posso colocar mais uma questão? É uma questão da minha equipe. Uma das nossas ameaças como projeto hoje é a questão da propriedade intelectual e da patente. O IAPMEI, ele tem alguma ferramenta que possa disponibilizar para nos ajudar nessa questão das patentes aqui em Portugal e em termos de União Europeia? Nós estamos a falar numa fase da pré-constituição. A partir do momento em que constitui a empresa, desde que exista uma estratégia para a empresa apoiada em diversas matérias, também há no Portugal 2020, no domínio da qualificação, a possibilidade de vocês incluírem despesas com a propriedade industrial, por parte, enfim, nesse processo que transita junto ao ANPI, incluí-lo nas despesas elegíveis do vosso projeto.
Numa situação pré-constituição, não. Bem? Eu gostava de já agora dar a minha opinião ao Lucas, posso? Claro, é sempre bem-vindo, Pedro. Ok. Lucas, estava a ouvir a tua questão da propriedade intelectual. E o meu conselho é, eu não faço ideia qual é que é a tua ideia, não faço ideia qual é que é o teu projeto, o vosso projeto, não é? Vocês têm uma equipa. Mas é assim, o meu conselho é, não percas muito tempo com as questões da propriedade intelectual, ok? Pá, experimenta o teu projeto de uma forma mais pequena, de uma forma maior. Antes disso tudo, experimenta e vê se vale a pena o tempo e o dinheiro que tu vais investir na criação da patente, etc, etc. Não se preocupem muito com a questão do roubam uma ideia e depois vão ter sucesso à minha conta. Isso muito raramente acontece, ok? Muito raramente acontece, e quando acontece, normalmente as empresas já estão num estado de maturidade avançado, ok? Ou seja, se isso acontecer, serão sempre os primeiros a estar no mercado e a ter sucesso com a vossa ideia. E se a vossa ideia for boa, realmente, muito provavelmente será copiada, mas isso é normal, ok? Por exemplo, nós podemos olhar para o exemplo de um gigante hoje em dia, que é o Uber, né? Foi o primeiro, mas hoje em dia há montes deles e eles continuam a ter sucesso, ok? Agora, se calhar não, eles não perderam tempo nenhum com proteção de propriedade intelectual, até porque é muito difícil em termos de software. Mas foram os primeiros a avançar, foram os primeiros a conseguir mercado, e isso foi o mais importante. E os primeiros a aprender sobre a sua ideia, sobre o seu mercado. E isso leva ao seu tempo, não é? Ou seja, eles foram os primeiros a aprender, foram eles que deram os primeiros passos, até os outros todos chegarem ao estado de maturidade em que eles estão, ainda vão demorar muito tempo. Alguns já lá estão a chegar, nós usamos essas aplicações todos os dias, mas não percam muito tempo com isso, avancem. É apenas o meu ponto de vista e o meu... Isto é muito pessoal, ok? E o meu conselho para vocês. Está bem, Pedro. Agradeço, Pedro. Muito obrigado. O que o Pedro acabou de dizer é extremamente importante. É efetivamente também a sensação que nós recolhemos desta nossa prática no IAPMEI. Portanto, essa questão, há sempre um problema, enfim, mas esse problema, a princípio, não deve ser muito crítico. Além disso, há um modo de abordar o mercado financeiro, enfim, no mundo, a partir de determinados países, que é a primeira coisa que se faz é pôr-se o projeto em divulgação pública na net, para ver se há alguém que o queira apoiar. Agora, há projetos com muito pouco segredo, há outros com muito mais segredo. Se nós entrarmos em alguma sofisticação tecnológica, temos mais defesa. Basicamente, é esta a mensagem que o Pedro diz, e com muita razão, não vale a pena, neste momento, grande preocupação. Temos aqui duas questões que dizem respeito ao trabalho da incubadora. Chamamos o João A. Temos o João A e temos a Carla Dias, que também aborda a mesma questão. Eu, se calhar... damos aqui a palavra. Vamos dar a palavra. Ou seja, o João A, desculpa, está aqui o João A, porque é como se me identificou aqui no chat. Também não deve ter a opção da mãozinha, por isso, se o João A quiser colocar aqui a sua questão para que todos os colegas ouçam, porque colocou aqui no chat, se não puder colocar, nós podemos ler a questão e respondermos. João? Bom dia. Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Faz favor, João. Então, a pergunta que gostava de colocar era se realmente se estaria de acordo com os trâmites de toda a iniciativa do Startup Voucher, esta colocação de uma mensalidade a partir da incubadora. É algo que é possível fazer? É algo que eles poderão fazer? Não digo o que aconteceu comigo, mas eu conheço casos em que tenha acontecido. E nesse caso gostaria de saber se é permitido. A relação com a incubação é a seguinte: não é obrigatório ninguém estar incubado, como vocês viram. Agora, mas efetivamente é algo que pode estar em cima da mesa. Há pessoas que querem efetivamente estarem incubadas. A relação depois que vocês estabelecerem com a incubadora é uma relação que só vos diz respeito a vocês e à incubadora. Porque, notem uma coisa é um apoio pontual, como eu há bocado referi na apresentação. Outra coisa é eu começar a necessitar de serviços dessa própria incubadora. Nomeadamente, se a incubadora me ceder um espaço, obviamente que, se calhar, parte do princípio que tem de haver algo em troca. Portanto, o IAPMEI nisso não interfere nessa relação que vocês tenham com a incubadora, nem em termos regulamentares.
também não existe nada nesse domínio. É algo que tem de se entender. Exatamente, essa é uma relação, aqui está a começar, vocês estão a começar aqui de empreendedores a passar a empresários, não é? Como vocês sabem, que vocês devem aproveitar o que melhor tenha neste ecossistema do empreendedorismo. É mais fácil trabalhar com alguém com experiência, não é? Com os incubadores e com os mentores, mas obviamente se há um conjunto de serviços que vocês precisam, por isso é que vocês recebem os prémios e por isso é que vocês recebem uma bolsa, é para ajudar a desenvolver o vosso negócio. Por isso, se a incubadora, se estabelecerem aquilo que estabelecem com a incubadora relativamente ao serviço que vos será prestado, esta é uma relação vossa e com tudo que estiver associado. Muito bem? Sim. Obrigada. Passamos então aqui à Carla Dias, que coloca uma questão semelhante. Não sei se a Carla quer falar, se não quer falar, se quer colocar mais alguma questão. A Carla não deve estar a ouvir-nos porque não está aqui a falar. Depois temos, o Lucas já colocou, penso eu. Depois temos a Inês Isabel Cunha. Inês Isabel Cunha. Consegue? Sim. Sim. Faz favor. Inês, coloca então a sua questão, se faz favor. Muito obrigada. Eu estava a perguntar, só um momento para eu me relembrar qual era a pergunta que eu tinha feito. Ok, pronto. O que eu estava a perguntar era que vocês já tinham referido isto mais ou menos em relação ao planeamento original, mas se nós podemos fazer ligeiras adaptações ao plano de trabalho, desde que não envolva a abertura da empresa. Ou seja, se podemos começar outros desenvolvimentos ou se só podemos mesmo, por exemplo, começar a desenvolver o protótipo na segunda etapa. As alterações que a Inês refere são alterações de fundo ao vosso projeto? Não, nada de alterações de fundo. Não, são coisas ligeiras? São coisas ligeiras. Está bem. De qualquer das maneiras, ponham o IAPMEI ao corrente daquilo que foi alterado relativamente a esta situação, só para nós ficarmos a saber, está bem? Aliás, com o seu gestor de projeto, deve fazer essa articulação, assim mais próximo. Nós sabemos que há necessidade de efetuar alguns ajustamentos, não é? Vocês, quando apresentaram a vossa candidatura, é uma ideia, não é? E ao longo do desenvolvimento dessa ideia, há caminhos e ajustamentos que estão a fazer. Uma coisa é fazermos ajustamentos, outra coisa é falarmos de mudança da ideia que foi inicialmente aprovada. São coisas muito diferentes. Mas esses ajustamentos são bem acolhidos, validem-nos também conjuntamente com a vossa incubadora e com o vosso mentor e falem com o vosso gestor de projeto. Já temos uma questão para o Pedro. Pedro, obrigada. Nada. E boa sorte para o desenvolvimento do seu projeto. Temos aqui uma questão do João Pereira, que quer colocar aqui uma questão ao Pedro. Força. João? O João? Pois, o João não aparece, mas ele queria perguntar ao Pedro que contasse o processo até atingir o primeiro cliente da sua empresa atual. Ok. Estou aqui a pensar qual é que foi o meu primeiro cliente. Ok. Da minha empresa atual. Pois bem. Basicamente o nosso primeiro cliente, ok? O nosso primeiro cliente eu já não me lembro bem do nome deles, mas era uma empresa do Norte. Era uma empresa do Norte que trabalhavam para uns agentes criavam umas aplicações para uns agentes da Vodafone, ok? Aquelas lojas que nós encontramos nos centros comerciais, quando queremos tratar de alguma coisa no nosso telemóvel ou do nosso tarifário de telefone, eles trabalhavam para esses agentes. E o que eles faziam basicamente era uma melhoria dos seus Exceis, ajudavam-nos na gestão, basicamente. E o que eles queriam fazer era automatizar algumas coisas que faziam com esses Exceis, que eles faziam com esses Exceis, ok? Porque eles não tinham capacidade para construir software propriamente dito, não tinham capacidade para construir uma aplicação web ou uma aplicação online, então
vieram ter connosco, ok? Agora, como é que eles vieram ter connosco? Eu acho que foi por referência. Isto já foi há algum tempo, eu não vos sei precisar, mas acho que foi por referência. Mas também até lá também tivemos muita gente que veio ter connosco e que, epá, tivemos, vocês, quando tiverem uma empresa, e se for uma empresa business to business, ok? Se o vosso negócio for um negócio business to business, no início é muito normal vocês apanharem muita coisa e apanham muita gente que vos vai abordar, ok? Também sem saber bem o que é que quer e sem ter muita noção daquilo que vos vai pedir. Faz parte. Nós às vezes, hoje em dia já não, mas nessa altura, nós dizíamos que nós não tínhamos uma carteira de clientes, tínhamos uma caderneta, porque de vez em quando aparecia com cada pedido que nós até ficávamos estupefactos. Mas isso faz parte, ok? E também faz parte do processo de aprendizagem de filtragem daquilo que os clientes vos pedem e dos próprios clientes em si. Vocês depois de lidarem com este tipo de coisas, começam vocês próprios a ganhar o vosso filtro e a conseguir dizer que não. Dizer que não é uma faceta importante, por acaso acho que ainda não falámos sobre isso, que é, de vez em quando é importante saber dizer que não, ok? Nós quando estamos no início normalmente não sabemos dizer que não, queremos aceitar todo o tipo de trabalhos, porque não temos outros, não é? Porque precisamos, porque por outro lado também queremos ter a certeza que conseguimos entregar, mas muitas vezes também precisamos ter as condições necessárias para o fazer, e as condições necessárias para o fazer, muitas vezes estamos a falar mesmo em termos monetários, ou seja, não aceitem fazer tudo, pensem bem naquilo que têm que fazer, no cliente que querem servir, naquilo que lhes querem vender, para quem querem trabalhar, isso é muito importante, ok? Agora, como é que foi em si, eu acho que foi por referência, mas não tenho a certeza. Obrigada, Pedro. Agora temos aqui uma questão que o João Antão, tenho aqui a mãozinha no ar para colocar a questão. Deixem-me só dar-vos aqui uma nota, nós vamos responder aqui a mais um conjunto de questões, assim aqui até 10 para uma, vamos vendo o número de questões que vão entrando, mas antes de sair vocês têm um questionário que só tem 2 questões, efetivamente. Para nós é importante recolhermos essa informação porque nós queremos fazer mais sessões destas com vocês e por isso esta foi a primeira e queremos melhorar e por isso é importante que vocês reportem ali o vosso feedback. Relativamente depois à participação na estação, será reportado depois, como à semelhança das outras edições, será reportado no relatório intercalar, está bem? Por isso agora pediu então ao João Antão que... Estou. Conseguem-me ouvir? Sim, senhor. Ok, favor, perfeito. Antes de mais, agradecer aqui a iniciativa. Acho que isto é realmente importante e interessante para nós enquanto empreendedores. Portanto, é de louvar. A minha questão é direcionada ao Pedro. E é uma questão muito relativa ao teu processo de negócio, ao teu modelo de negócio. Que é, portanto, a minha ideia também passa um bocado por esta vertente de software. Okay. Não é tanto um serviço de software, mas uma das dificuldades, digamos assim, que estamos a sentir agora é no preço a aplicar ao software. E a minha pergunta ia muito direcionada a este ponto. Ou seja, como é que tu, tendo em conta que software é uma coisa muito intelectual, quase, como é que tu consegues definir um preço que seja adequado para determinado software? É assim, depende muito daquilo que tu estás a fazer, ok? Diz-me uma coisa, vocês estão a desenvolver o vosso projeto é o quê? É um software as a service? Tenta-me dar mais alguns detalhes. Por user service, ou seja, isto é um software aplicado depois à sustentabilidade, portanto, sistemas de rega e tudo mais. E a ideia depois será vender sim esse serviço e, portanto, dar essa funcionalidade extra a um cliente. Ok. É alguma coisa para monitorizar regras, etc. Exatamente. Ok. Pronto, o primeiro conselho que eu te dou, e tu por acaso tens algumas empresas a fazer isso já no mercado, ok? Tens softwares a serviços que já fazem isso e tens inclusivamente startups portuguesas com produtos desses, ok? Que se não são, que devem ter funcionalidades muito parecidas à vossa. Eu, por acaso, conheço uns indivíduos de uma startup dessas, eu agora não me estou a lembrar do nome deles, mas sei que eles já até ganharam uma data de concurso na altura, que eles participaram em alguns concursos em que eu também participei. Mas o que eu te aconselhava em primeiro lugar, se calhar era mesmo ver o preço que eles praticam pelos serviços deles, ok? Uhum. Esse é o número 1. O número 2 é
depois de saberes isto, não é? É tentares, com os teus primeiros clientes, ver qual é que é o valor que eles dão realmente ao teu produto, não é? E como é que isso se faz? Bem, isto é um bocado de tentativa e erro. Não há muito, não há grande segredo. Imagina, eu com a minha primeira aplicação não havia grande coisa no mercado, Tu, por acaso, tens essa sorte que já há alguma coisa no mercado em que te podes basear. Mas eu com a minha primeira aplicação, aquilo era tentativa e erro, ok? E até chegar a um valor que fizesse sentido para nós tirarmos a nossa margem, ok? Que fizesse sentido para os que fizesse sentido para os utilizadores, não é? Claro. Mas olha uma coisa. Mas olha uma coisa, aquilo que eu te aconselho é reúne com os teus clientes, estás a ver, que são também os teus utilizadores, e fala com eles, pergunta-lhes diretamente. Quanto é que vocês acham que isto vale? Quanto é que vocês conseguiam poupar por ano se tivessem um sistema destes que monitoriza as vossas regas e que vos consegue poupar água consoante a meteorologia, por exemplo, ok? Porque todos nós sabemos que... É mais mesmo falar com os stakeholders, perceber qual é o valor que acrescenta. Exatamente, é isso mesmo, é saber qual é que é o valor que vocês acrescentam. Pergunta-lhes quanto é que eles poupam, quanto é que eles gastam e quanto é que poderiam poupar com isso, estás a ver? E tu aí consegues fazer uma diferença e ter uma noção de preços. Tu nunca vais ter no início nunca vais conseguir saber exatamente qual é que é o preço que deves cobrar, ok? Muitas vezes o que se aconselha até é disponibilizar o serviço de borla para conseguires aprender mais sobre o teu produto, porque tu provavelmente vais... Premium. O quê? Uma coisa mais freemium, ou seja, deixamos aí uma versão mais, olha, isto é a nossa beta test, vamos lançar e depois, se vocês gostarem mesmo, quase que viciamos o cliente. Diz-me só uma coisa, vocês já têm algum cliente? Temos algumas possíveis entradas, temos algumas ideias de onde aplicar. Ainda não falamos propriamente, olha, este vai ser o cliente e vamos avançar com ele. Okay. O meu conselho é, então, avancem, ponham-se a trabalhar, mesmo que não recebam nada por isso, mas tentem cobrar. Tentem cobrar, mas não o suficiente para não perderem essa parceria, porque é muito importante também aprenderem no terreno, ok? Aprenderem mesmo com o vosso software a funcionar, porque vocês, nos vossos primeiros 2, 3, 4, 5 clientes, vocês vão aprender muito, muito, muito e vão moldar o vosso software às necessidades deles, que também vão ser as necessidades de outros, ok? E isso também vos traz valor a vocês, não é? Ou seja, não podem receber o valor todo, não podem querer receber o valor todo através de dinheiro, não é? Através de pagamento. Absorvam também, aprendam, aproveitem para isso. Obrigada, Pedro. Grandes dicas aqui, não é, João? Obrigado. Agora vamos ao Paulo. Muito obrigada. Vamos ao Paulo Moreira. Paulo? Se o Paulo consegue. Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Bom dia, boa tarde. Eu sou da incubadora da AIP, da Associação Empresarial de Portugal, e queria colocar aqui uma questão mesmo à Sandra, porque reparei que vocês têm muito bem pensado as fases do programa. Portanto, a ideia, depois o desenvolvimento do projeto, depois a concretização e a constituição da empresa. Ora, acontece que aparecem-me muitas vezes, eu peço sempre aos empreendedores que me tragam a descrição de cada uma das fases que entregaram no IAPMEI. Acontece que muitas vezes nas fases há coisas que estão na terceira, ou melhor, que estão na primeira fase, que deviam estar na terceira. Outros que estão na segunda e deviam estar na terceira. Aquilo é uma confusão. E eu tenho tido sempre alguma dificuldade em saber como é que os hei de orientar. Se digo, olha, esqueçam isto, porque isto não faz parte daqui, faz parte da última fase, porque alguns têm relutância em fazer isso. Não, isto foi o que foi aprovado, eu não posso alterar. E eu deparo-me com, às vezes, dificuldade na condução da mentoria, precisamente por essa questão. Por não saber se posso ou não, sem penalização para eles, reorientar algumas das atividades que deveriam estar numa fase mais à frente, que estão na primeira, e vice-versa. Essa é a primeira, é uma questão. A segunda, que não é bem uma questão, era o seguinte, tem a ver com uma observação relativamente à propriedade intelectual. Ora, hoje em dia as empresas dependem de conhecimentos muito específicos. E um deles é exatamente a propriedade intelectual. Quando o Pedro se refere, não percam muito tempo com a propriedade intelectual,
Eu percebo que o empresário ou o empreendedor não tem tempo para tudo. O tempo é o recurso mais escasso. São 24 horas, ponto final. Não há mais. Mas ele não pode menosprezar o contributo que cada pessoa, cada especialista em determinadas áreas que fazem parte do total do negócio tem para aportar. E o que acontece é que na IP nós tivemos um protocolo, portanto, o GAPI, e tivemos também com o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, e criámos cerca de 1.100 empresas em 20 anos. Há realidades para todos os gostos e feitios, mas a questão da propriedade intelectual, pelo menos consultar numa fase prévia alguém que perceba de propriedade intelectual, para perceber até se o projeto, se aquilo é sujeito a patente, se não for patente, se é modelo de utilidade, se não for de modelo de utilidade, se é como software, se não for como software, se for como marca. Portanto, pelo menos para perceber, porque 3/4 de todo o conhecimento está concentrado na propriedade intelectual. Existem exemplos gritantes de empresas em Portugal que começaram negócios e, por ignorar, não quer dizer que devam perder tempo com isso. Têm é que perceber onde é que estão, consultar quem sabe, e ele vai-vos dizer, olha, sim senhor, não vale a pena nesta fase, para este tipo de produto, neste tipo de mercado, preocupar-nos. Mas, à frente, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, terão que o fazer. Ou então dizem, não interessa nada. Ou, inversamente, dizem logo, nesta fase já é importante, dada a inovação perspectiva, até é suscetível de ser patenteado, não quer dizer que o software seja. O software é apenas uma das soluções, ou melhor, um suporte em que assenta uma solução de mercado. E a solução de mercado pode ser patenteável e o software não, mas o software é instrumental. E, portanto, convém não menosprezar isso, embora, obviamente, o empreendedor não tem que perder tempo a estudar uma coisa que é muito técnica e, portanto, não tem que saber. Era só este o meu conselho e obrigado. Bom, nós estamos com o tempo curto. Eu penso que entre a intervenção do Pedro e agora aqui do Paulo Moreira, efetivamente o que está aqui em cima da mesa não é a propriedade intelectual, é importantíssima. Nós no IAPME estivemos envolvidos nos projetos do GAPI, etc. O que está aqui em cima da mesa é o timing, é um bocadinho o timing. O Pedro há bocado, penso eu, dizia que nesta fase é melhor assentar um bocado de ideias antes de partir para essa outra, obviamente, que o registro, e nós somos parceiros do INPI também, enfim, frequentemente, e portanto, de facto, eu penso que estávamos, de certas formas, de formas diferentes a dizer basicamente o mesmo. Respondendo à outra sua questão, das fases, bom, como temos vindo a falar nesta sessão, nós estamos muito concentrados em que as empresas, enfim, os empreendedores cheguem a bom porto com as suas empresas e criem as suas startups. Portanto, tudo aquilo que vier explicado da vossa parte como deve ser, se é mais, um pouco mais para diante ou mais para trás, efetivamente, se estiver bem explicado, bem fundamentado, não vemos razões nenhumas para levantar problemas dessa matéria. É uma questão de bom senso, basicamente. Aliás, mensalmente podem apresentar esses desvios, não é? Por isso, podem ir partilhando connosco e mensalmente, em todos os relatórios, podem ir reportando esses desvios, não é? Para depois, quando se chegarmos ao relatório da avaliação intercalar, essas situações já estejam todas espelhadas, não é? Exato. Mas os ajustamentos são sempre bem-vindos, não é? Por isso nós sabemos que aquilo, conforme referimos já há pouco, aquilo que foi aprovado, que é uma ideia, nós sabemos que há caminhos no seu percurso que é necessário ajustar e estamos cá para o fazer. E penso que estamos a responder a esta questão também que a Diana pôs, era neste sentido, penso eu, também. Não sei se a Diana quer colocar a questão. Quer colocar alguma coisa, nós estamos quase em cima da hora, mas vá, Diana, diga. Boa tarde, bom dia. Era isso, já me responderam, porque não estava na dúvida se bastava. Até agora nós temos dado conhecimento de algumas ligeiras alterações nos relatórios mensais, mas fiquei na dúvida hoje com esta apresentação, não é? Se teríamos que fazê-lo de outra forma, não é? Via e-mail ou via contacto telefónico, ou se bastava ir reportando nos relatórios mensais, que é como temos feito agora. É no reporte, até porque eles são analisados mensalmente. E sempre que o gestor de projeto que entende que é necessário esclarecimentos, para vocês prestarem esclarecimentos adicionais, certamente que estarão aqui alguns empreendedores presentes que já passaram por essa situação, serão solicitados. Por isso, o momento, de facto, para vocês
a não ser que seja alguma alteração de fundo e vocês tenham necessidade de efetuar por outra via, mas no vosso relatório devem espelhar esses desvios. Okay. Muito obrigada, Diana. O João Almeida pergunta aqui novamente, tem aqui uma questão técnica de um dos membros, etc. Podemos, se for muito rápido, podemos dirimi-la agora, senão pode ficar para depois. João Almeida. Acho que o João até já teve uma intervenção, mas entretanto colocou aqui mais uma questão. Não tem microfone. Não tem microfone. Muito bem. Então falamos depois, João Almeida, depois falamos sobre esta questão aqui com mais precisão, que é uma questão muito, muito específica relativamente à equipa. Nós temos aqui algumas considerações que não são propriamente perguntas aqui no chat. Temos aqui vários. Mas temos vários cumprimentos, chamemos-lhe assim. Mas, de qualquer das maneiras, eu penso que, não havendo assim mais nada, também estamos um bocadinho em cima da hora, já ultrapassámos um pouco. Eu penso, de uma maneira geral, respondemos às questões e temos sempre uma porta aberta para continuar temos aqui uma última mãozinha, deixa lá ver, que é a Diana. A Diana já falou, não já? Já falou. Sim, mas tenho só mais uma questão, se pudesse colocar. Muito bem, Diana, vamos lá terminar aqui em chave de ouro. De forma rápida. É sobre a questão da constituição da empresa. Eu fiquei na dúvida se poderá ser uma cooperativa ou não, sendo que uma cooperativa também tem número de identificação de pessoa coletiva, capital social, então fiquei na dúvida se poderíamos pensar nessa hipótese ou se mais vale retirarmos, não é, de uma hipótese. Porque estive a ler o regulamento e não, como o regulamento fala de empresa, assim de uma forma geral, não especifica, então... O regulamento fala em sociedade comercial. Okay. Mas, para sermos mais claros relativamente a esta questão da cooperativa, e para, de facto, não existam dúvidas no futuro, nós vamos, porque temos que ver, de facto, juridicamente, e nós, aqui nenhum de nós é jurista, temos que ver, de facto, juridicamente, se uma cooperativa se comporta como aquilo que é esperado no regulamento, como uma sociedade comercial. E depois colocaremos essa questão até talvez numa FAQ, para que fique claro para todos. Está bem? Muito obrigada. Não temos nenhum caso desse até à data. Não temos nenhum caso assim específico, mas por isso é preciso perceber aqui um bocadinho o comportamento jurídico de uma cooperativa e de uma sociedade comercial e ver se respeita, de facto, as regras que estão. São regras também, como vocês sabem, temos como dizer, são regras comunitárias, mas essa questão fica aqui levantada, vamos ver e depois vamos colocar então numa FAQ, está bem? Ok. Obrigada. Nada, e realmente melhor chave de ouro, porque terminou com a fase da constituição da empresa, claro, que é o que nós queremos. Sandra, deixa Pedro, diga. Só dizer uma coisa, aí no chat eu deixei os meus contactos, ok? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem entrar diretamente em contacto comigo por e-mail, por WhatsApp, fiquem à vontade, ok? Seja o que for. Aproveitem. Eu estava a pôr uma questão ao Pedro Gorrão, ele abriu agora a porta, é aproveitar. E parece-me que ele vai fazer, quando faturar os primeiros 5 milhões, uma festa na praia com bebidas gratuitas para todos, já que o outro projeto não funcionou. Sim, já não precisamos de parar. Não é? Fica combinado. Está prometido. Está prometido. Ok. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração. Nós iremos então disponibilizar os seus contactos. Têm aqui uma mentoria privilegiada. É verdade. E de uma pessoa que passou muito recentemente por aquilo que vocês estão a passar e que está agora no mundo empresarial e por isso vos pode dar, de facto, aqui muita ajuda e que está sempre bastante disponível. Quero agradecer, e o José Valpas também vai agradecer, certamente, quero agradecer aqui a todos os empreendedores a vossa disponibilidade, aos mentores, foi muito importante também termos aqui até intervenções de mentores, às incubadoras, à minha equipa que está do outro lado, que também aqui a ouvir-nos e a acompanhar-nos, certamente, e às outras pessoas, ao Sr. Presidente, à Engenheira Helena Moura, aqui às colegas que colaboraram muito para colocarmos aqui no ar esta iniciativa, não é? Por isso está aqui sempre um conjunto de pessoas que nos deram aqui apoio, a área da comunicação e aqui a área da nossa academia e sem esquecer também aqui os serviços dos nossos colegas da área da informática. Eu acho que acabou por tudo funcionar bem. Tivemos ali um percalçozinho na entrada, também faz parte, e por isso tivemos de saber ultrapassar. Até foi assim aqui uma nota para vocês saberem que de facto existem obstáculos e temos que saber avançar. Muito obrigada a todos. Qualquer questão, estejam à vontade para nos colocar. Estamos sempre disponíveis, vocês sabem disso. E agora também vou passar aqui a palavra ao José Val. Só para vos desejar boa sorte, efetivamente.
e que vale a pena continuar neste caminho. Há também as pedras do caminho, o Pedro Gorrão foi muito preciso nessa matéria, mas o que é facto é que há aquele chavão do empreendedorismo, ninguém disse que era fácil, mas toda a gente sabe que vale a pena. E é com estas palavras que me queria despedir de todos vós, e boa sorte e também saúde também para todos, que neste momento é muito importante. Obrigado pela vossa presença, está bem? Obrigado. Não se esqueçam de responder ao questionário. Não se esqueçam de responder ao questionário, por favor.